O Senado Federal acaba de aprovar a PEC com estado de emergência e mais de 40 bilhões de reais em pacote de auxílios. Como que isso aqui pode impactar a Bolsa de Valores? Recebi muito essa pergunta nas últimas horas, principalmente no meu Instagram. Se você não me segue aqui no Instagram, que eu falo mais, respondo perguntas, falo mais sobre as questões momentâneas. E eu decidi gravar um vídeo justamente para te mostrar esse cenário. O que é que está acontecendo, o que isso pode repercutir nos investimentos da Bolsa, como você deve se preparar para esse cenário. Esse aqui é mais um episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde eu pego justamente esses temas específicos que estão gerando medo, ansiedade, preocupação e que têm um potencial de fazer perder dinheiro. Então eu pego para te mostrar a realidade dos fatos, te mostro o que é que realmente está acontecendo com calma para que você consiga tomar as melhores decisões de investimento possíveis, tá bom? Então vamos lá, vamos entender exatamente o que é que está acontecendo aqui, tá? O Senado aprovou no dia 30 de junho a PEC com estado de emergência, tá? E mais de 40 bilhões de reais em pacotes de auxílios. Desses 40 bilhões de reais, o que faz parte disso? Ó? A PEC cria um auxílio de R$1.000 mensais a caminhoneiros e um auxílio ainda sem valor definido a taxistas. O negócio volta para a Câmara, vai ser ainda resolvido e é muito provável que esse número aqui possa até aumentar. Além de ampliar o Auxílio Brasil, certo, para ao menos R$600 mensais, o que antes era 400, e expandir o Vale Gás para cerca de R$120 a cada 2 meses. Só quero fazer um disclaimer inicial aqui, que eu não vou falar sobre o aspecto humanitário, não vou falar sobre o aspecto político, eu vou falar sobre o aspecto estritamente econômico, porque hoje o grande problema que a gente tem analista de muita coisa, né? Analista de boteco. Todo mundo quer dar a sua análise sobre as coisas. Não, eu vou te falar, economicamente falando, eu não estou dizendo que não é necessário esse auxílio para a subsistência das pessoas. Muito provavelmente seja, mas eu quero só te falar, tirar só o estritamente ligado aos investimentos, que é a minha área de atuação, a minha especialidade, onde eu realmente tenho propriedade para falar. Eu não sou analista político, econômico, ambiental, de tudo e fico dando pitaco na vida das pessoas. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. Tem muito cacique para pouco índio. Então, eu quero te falar estritamente sobre análise econômica. O que aconteceu logo após que isso foi divulgado? Aconteceu isso daqui, ó. O dólar sobe forte e fecha R$ 5,32 após a aprovação de PEC Kamikaze, que até algumas pessoas dão apelido, dão nomes, no Senado. Então, o dólar se valorizou fortemente. A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, os últimos 15 dias, a oscilação do dólar, você vê nessa linha vermelha, e a oscilação das ações brasileiras, da média das ações brasileiras, você vê nessa linha azul. Então a gente vê que as ações caíram nos últimos 15 dias e o dólar subiu fortemente. Inclusive, o dólar engatou uma alta muito forte, principalmente aí nos últimos 2 dias, dia 30 de junho e no dia 1º de julho. Mostrando o quê? Que o investidor estrangeiro ele está fugindo do Brasil, ele está saindo do Brasil, ou seja, está tirando seus dólares aqui do Brasil, pelo menos uma parte. E essa fuga de dólares do país faz com que o dólar se valorize. Ele está tirando de onde dinheiro para tirar seus dólares do Brasil? Das ações brasileiras. A gente vê elas se desvalorizando justamente porque, talvez você saiba, talvez não, mas cerca de 50% de todo o valor investido em ações no Brasil é dos investidores estrangeiros. Então, eles vendem ações, tiram seus dólares aqui do país, a gente vê as ações caindo e o dólar se valorizando e o dólar subindo. E o grande ponto a gente pode parar para pensar, poxa, Vinícius, mas talvez isso seja necessário. Eu realmente concordo, talvez seja necessário. É muito fácil você ter todas as condições de vida, você conseguir comprar o que você quiser, você conseguir se alimentar, conseguir curtir uma diversão com a sua família, enfim. É muito fácil você falar que, poxa, isso é um problema, só que o governo está olhando para o aspecto político, econômico, ele está olhando para tudo. Então, talvez realmente seja necessário. Só que, muito provavelmente, inclusive, tá? Porque a inflação está muito alta e tudo mais. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Quero falar sobre o ponto estritamente econômico. E quando a gente pensa no ponto estritamente econômico, qual é a realidade que a gente enxerga? Essa daqui, ó. Deterioração da gestão das contas públicas provoca uma piora, é isso que eu quero que você preste atenção, na percepção de risco dos investidores internacionais com a economia brasileira, levando a uma desvalorização do real, que já está acontecendo, e, consequentemente, a mais inflação. Talvez você lembre, talvez não, mas em abril o dólar estava a 4,60. Eu falava, meu Deus, o dólar a 4,60 é dado de barato, é tipo 1,50 lá em 2011. É muito barato. E o dólar se valorizou aqui de 4,60 até
os 5,32 que a gente viu até o dia de ontem. Então, olha só, essa manchete aqui é muito verdadeira, tá? Porque essa PEC ela pode prejudicar e não ajudar o bolso do brasileiro com o passar do tempo, no longo prazo. Só que, poxa, quem está sem comida na mesa não quer saber do longo prazo, quer saber para agora. Quem precisa abastecer, quem precisa comprar gás, quem precisa comprar alimento, no longo prazo a gente vê depois. Então, isso acaba ajudando no curto prazo, mas pode ferrar os brasileiros com o passar do tempo no longo prazo. Por quê? Isso que eu quero que você preste atenção, tá? Vou ler de novo. Deterioração da gestão das contas públicas. O que significa isso? Um gasto acima do teto estabelecido, acima do orçamento feito, acima do planejamento que foi executado, provoca o quê? Uma piora na percepção de risco dos investidores internacionais, que tem 50% do seu dinheiro investido, não esquece disso, nas ações brasileiras. Levando o quê? A uma desvalorização do real, o que eu acabei de te explicar. Investidor estrangeiro vendendo ações e tirando seus dólares do país. Tirou dólar do país, fluxo cambial, o nome disso, dessa regra. Tirou dólares do país, o que acontece? A cotação do dólar sobe. E se a cotação do dólar sobe, consequentemente, a gente tem mais inflação. Como que funciona isso? Eu quero que você preste bem atenção nisso, tá? Tudo que você consome no dia a dia, esse meu microfone aqui, ele tem peças metálicas, matéria-prima, minério de ferro. Tô pegando aqui a minha caneca. Eu não sei a matéria-prima da minha caneca, mas eu tenho certeza que a matéria-prima da minha caneca, ela é cerâmica, sei lá, ela é cotada em dólar. Se eu pegar, por exemplo, o meu mouse, que é esse mouse vertical, ó, a matéria-prima dele, isso aqui é um plástico, a matéria-prima dele é em dólar. Se eu pegar essa camiseta, digamos que ela seja de algodão, algodão é cotado em dólar. Se eu pegar o meu celular, você vai ver a tela, silício, vidro, cotado em dólar. Então, o arroz que você come é cotado em dólar. Toda a matéria-prima é cotada em dólar. Quando o dólar sobe, o preço de todas as mercadorias sobem junto. E se o preço de todas as mercadorias lá no início da fabricação sobem juntos, esse preço vai sendo repassado com o passar do tempo na cadeia. Qual cadeia? O produtor passa para o atacado passa para o varejista que vende para você passa para você esse preço maior. Os preços se elevam. Quando o dólar sobe, a inflação sobe. Qual é o problema da inflação subir? O problema da inflação subir é que para controlar a inflação, que pode surpreender e voltar a vir mais alta que as expectativas, o governo tem que elevar ainda mais a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. E se o governo eleva a taxa Selic, o que acontece? Fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimos, para as empresas pegarem empréstimos, mas mais do que para elas pegarem empréstimos, o que acontece? Grande parte das dívidas que as empresas têm já tem uma taxa de juro pós-fixada, ou seja, atrelada à taxa Selic. Então essas empresas vão passar a pagar ainda mais juro. As pessoas vão começar a pagar ainda mais juro, todas aquelas pessoas que fizeram o financiamento, e muita gente fez atrelado à inflação, quando a inflação estava baixa, por conta da inflação mais alta, vão pagar ainda mais juro, sobra menos dinheiro para essas pessoas consumirem, ou seja, as empresas vão lucrar menos, vão pagar mais juro pela dívida e, naturalmente, vão lucrar menos. Se elas vendem menos e pagam mais juro pela dívida, elas lucram menos. Várias vão começar a ter prejuízo, podem vir até a falir, podem vir até a quebrar, mas um processo natural é uma queda nos preços das ações ainda maior. Então, todo esse cenário de auxílio aos olhos, não estou dizendo que não é necessário, foca nisso, pelo amor de Deus, eu não quero ver bateção de boca nos comentários. Você tem que entender que eu estou falando só sobre estritamente econômico aqui. A percepção sobre a irresponsabilidade fiscal do governo brasileiro é de que aumentou. Independente se o país está precisando ou não. Análise estritamente econômica. Então o investidor estrangeiro vai ver, poxa, como é que eu vou confiar se o planejamento era esse e saiu do planejamento? Politicamente faz sentido, mas economicamente, nos olhos do investidor estrangeiro, não faz. Então ele tira o seu dinheiro daqui. E aí a inflação sobe, taxa de juros sobe, e se a taxa de juros sobe, só para ficar bem claro para você, as ações caem, é um processo totalmente normal. Já mostrei várias vezes esse gráfico aqui que está na tela para vocês que me acompanham há mais tempo. Nesse gráfico você vê na linha laranja a taxa Selic. Quando a taxa Selic cai, ações sobem. Quando a taxa Selic sobe, ações caem. Quando a taxa Selic cai, ações sobem e vice-versa. Então, se a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, permanece alta por mais tempo, você pode ver que aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar, aqui embaixo a taxa Selic ficou parada durante um ano mais ou menos, ó, e durante a maior parte desse processo, mesmo ela parada em um patamar alto, na faixa de 14,25%, as ações continuaram em queda. Então, se a nossa taxa Selic aqui no Brasil continuar alta por muito tempo, por conta dessa inflação que pode aumentar, por conta do dólar,
Ou, se a taxa Selic subir ainda mais, é normal que as ações se desvalorizem ainda mais. Só que tem um agravante nesse processo, que agravante é... O que eu estou te mostrando aqui? Eu estou te mostrando o dólar index. O que é o dólar index, tá? É o índice do dólar. Basicamente, é a força do dólar frente às principais moedas internacionais. O que a gente consegue perceber? Ó, que desde o início de 2021, o dólar ele vem se valorizando frente a todas as moedas internacionais, a todas as moedas do mundo. E a gente chegou na maior cotação, na maior força do dólar em relação a todas as moedas internacionais desde 2002, ou seja, a maior força do dólar nos últimos 20 anos. Por que isso está acontecendo? Porque lá nos Estados Unidos a taxa de juros está subindo também. Então, à medida que sobe o juro nos Estados Unidos, parece que os Estados Unidos suga dinheiro dos investidores estrangeiros. Eles pensam, poxa, o Brasil não está cumprindo o orçamento que eles determinaram. O Brasil está gastando mais do que ele arrecada. O Brasil está gastando mais do que ele se comprometeu. Como é que eu vou confiar nesse negócio? Poxa, vou sair daqui que eu tenho o risco da desvalorização da minha moeda, mesmo que eu ganhe um pouco mais a renda fixa, e vou lá para a renda fixa americana, que agora está rendendo mais, porque os juros estão subindo. Então isso acaba fortalecendo ainda mais o dólar. Isso é um potencializador dessa alta do dólar, um potencializador da inflação, um potencializador de taxa de juros. E isso pode acabar piorando ainda mais o cenário para as ações que não caíram suficientemente. Se a gente olhar o quanto as ações estão caindo até hoje, não chegou uma queda de 30% ainda na média das ações desde lá do meio de 2021 até hoje. Quedas de 35% são super normais, super naturais nesses períodos de inflação alta, de taxa de juros, então tem muita coisa ainda para cair. Isso é super normal, super corriqueiro, embora quedas de 45%, 50%, 60% também não sejam raras se a gente olhar desde o plano real, que já aconteceram várias vezes essas quedas. E tem um outro agravante de segundo grau, digamos assim, que é a própria fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, dizendo que o Fed, o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central Americano, não pode assumir que expectativas da inflação seguirão ancoradas. Inclusive, numa reunião agora que ele fez, nos últimos dias, ele falou que, poxa, ele falou a seguinte frase: a gente não sabe muito bem lidar com inflação, porque isso é algo que os Estados Unidos não lida, uma inflação do tamanho que eles estão lá, não lida há 40 anos, desde 1981. Então, pode ser que o juro suba muito mais lá fora e agrave todo esse processo aqui. É justamente por isso que, sim, você tem que se preocupar com a PEC dos auxílios em relação, PEC kamikaze, dos auxílios, combustível, em relação aos teus investimentos, tá? Não estou fazendo análise política, eu vou falar pela 39ª vez aqui, é só análise econômica. Isso pode impactar nas ações, pode fazer elas se desvalorizarem ainda mais. E é justamente por isso que eu ressalto para você que você precisa ter anti-ações. Para que você consiga se tornar um investidor, uma investidora sempre em alta. Para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Para que você não seja mais um investidor que fica nessa vida, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Você vê as ações subindo, caindo e passa 1, 2, 3 anos e você não tem resultado nenhum. Você só vê perda, você não tem consistência de resultado. E é justamente por esse motivo, por eu saber que muitas pessoas não sabem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, por não entenderem a minha tranquilidade, as dos meus alunos, durante toda a semana do álcool gel, todo o ano 2020, 21, 22, eu quero que vocês tenham esse tipo de resultado também. Eu recebo muitas mensagens de pessoas: estou perdendo dinheiro, meu Deus do céu. Chega disso, chega de perder dinheiro. Eu quero que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Por isso que agora já está acontecendo a maratona de lives de preparação com muito conteúdo, sem enrolação, certo? Para a Semana do Investidor Sempre em Alta, que é um evento online gratuito e sem enrolação, direto ao ponto, passo a passo, que vai acontecer do dia 11 ao dia 17 de julho, onde eu vou te mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não fica de fora. Participa, ainda dá tempo. Participa da maratona de lives de preparação que está acontecendo agora até a próxima sexta-feira, dia 8 de julho. Tá? A gente está pegando e destroçando passo a passo o método para que você entenda. E na Semana de Investidor Sempre em Alta você vai aprender isso numa clareza assim, surreal. Surreal mesmo. Vai ser o melhor evento que eu já promovi até hoje. Você vai sair dela apto a ter seus primeiros resultados. Mas você tem que se comprometer. Ou você se compromete a ficar aí perdendo dinheiro, ou você se compromete a aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Assiste a maratona e principalmente o nosso evento, a Semana de Investidor Sempre em Alta. Como que você faz isso? Aqui embaixo na descrição tem um link para você se inscrever para a Semana de Investidor Sempre em Alta. Quando você se inscreve, você deixa lá o seu e-mail, é gratuito, tá? Online gratuito, você entra no grupo VIP no WhatsApp e no grupo VIP no WhatsApp a gente vai mandar para você o link
da gravação das lives que já aconteceram, foram 3, tá? E você sempre vai receber o link da live do dia um pouquinho antes dela começar, para que você vá entendendo e na Semana do Investidor Sempre em Alta, você se capacite de forma a conseguir lucrar nas altas casas da bolsa, tá bom? É isso, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou a entender todo esse contexto, clique embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, todo esse processo e não esquece de te inscrever na Semana do Investidor Sempre em Alta. Te vejo lá, um forte abraço e até mais.